Olá, Board Members, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Os Conselheiros, onde a gente traz aqui profissionais, executivos, C-Levels, para dividir conosco a sua jornada, experiências e principalmente os desafios. Eu sou o Farias Souza, CEO aqui da Board Academy, EdTech que tem o nobre propósito de levar governança às empresas brasileiras. E comigo aqui, Eduardo Gomes e Marcelo Simonato. Tudo bem? Tudo bem, Farias? Tudo bem, Eduardo? É sempre um privilégio estar aqui com vocês e trazendo sempre convidados relevantes aqui conosco, né? Nesse nosso episódio, nós temos André Bodovski. E o André, ele é vice-presidente para a América Latina da empresa Diligent. Vai falar com a gente. Vamos entender melhor Um pouquinho quem é a Diligent, mas antes, quem é o André. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Um enorme prazer estar aqui com vocês. E a gente vai ser sempre prático, como nos webinars da Diligent. A gente vai tentar transmitir alguma coisa que as pessoas possam utilizar. Muito bom, já gostei da prática, hein? Né? Super. É interessante isso, né? Porque, Eduardo, quando a gente pensa no conselho e na nossa formação, especialmente no PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, numa das nossas matérias de comunicação com o Daniel Medina, a gente fala sobre o poder da comunicação, da síntese. Sim. A gente sabe que tem profissionais que são muito prolixos, né? A palavra que se claro. usa. Uhum. Então, aquela volta toda para explicar algo que deveria ser mais direto, mais conciso, Prático. objetivo.
Então você traz isso à nossa memória, que fica aqui também registrado para os nossos conselheiros. Nós precisamos ser mais objetivos na nossa explicação. Nós estamos ali num momento de influência, de persuasão, muitas vezes, de negociação com demais conselheiros para apresentação para um board, para um CEO, para um dono de empresa, né, Eduardo? Perfeito. Lembrando que a capacidade de comunicação, né, é um dos soft skills mais requeridos, né, de um bom conselheiro. E um dos grandes problemas, segundo o Peter Drucker, das empresas. Se não bem trabalhado, né? É verdade. Bom, André, para começar, quem é o André e aonde começa a história do André? Onde começa? Eu acho que eu vou começar um pouco daqui para ok. em vez de falar quando eu tinha 2 anos de idade. A gente tem milestones, momentos importantes. Tem a formação essencial aqui no Brasil. Crescer, estudar. Você é do Sul, né? Do Paraná? Eu nasci em Curitiba. Curitibano. Torce para que time, André? Infelizmente, torço pro Coritiba, que sofre bastante lá com vários problemas de governança corporativa. Então, essa formação, estudar e fazer faculdade, etc. E em um determinado momento, grandes amigos importantíssimos na minha vida se mudaram para os Estados Unidos. Tá. E conversas e saudade. Naquela época não tinha internet, faz tempo já isso. Não, já existia internet, não sou tão velho assim, mas e-mail só, aquela coisa, né, mais limitada. De vez em quando eles falavam no telefone ainda, a gente ligava um pro outro. DDI. E essa coisa de venha pra cá, eu pensei assim, então, legal, vou fazer isso. É como que um sabático, eu não conhecia esse termo na época, sabático, mas acho que era mais ou menos isso na minha cabeça, de vou para os Estados Unidos fazer um MBA, na minha cabeça era isso, mas eu queria estar lá, eu queria também morar, conhecer um pouco da cultura, viver, não era simplesmente ir para lá. Então, como a gente fala nos Estados Unidos, to make the long story short, uma versão reduzida disso, resolvi sair da empresa que eu trabalhava, muito legal, eu era planner, trabalhava com account planning numa agência de publicidade, na época ainda advertising, publicidade era uma coisa super, né, no Brasil, em todo lugar do mundo. Assim, grandes agências, né? Eu trabalhei nas grandes agências de São Paulo, do Brasil, atraía muito talento e eu trabalhava nessa área, uma área de vendas, marketing e planejamento estratégico, etc. Fui para os Estados Unidos também para encurtar a história, que era para ser, de repente, aquela experiência clássica, um MBA, ficar 2 anos, acabaram virando 17 anos. Nossa. Acabei me mudando para os Estados Unidos, eu fiquei o tempo todo em Nova York, morei basicamente por questões de trabalho, viajei bastante pelos Estados Unidos, um pouco de turismo, era mais trabalho mesmo, mas morando sempre na cidade de Nova York, trabalhando lá. Aí comecei a trabalhar fazendo a mesma coisa que eu fazia aqui, tive, acho que é sorte, ou enfim, de conseguir logo trabalhar como account planner nessa área. E teve um momento de switch assim, importante que alguns publicitários e publicitárias fazem, que a gente diz, agora eu vou virar cliente. Eu resolvi sair, nada contra, mas eu achava que eu queria... eu queria estar no puro marketing e virei cliente. Então, eu saí e fui trabalhar numa empresa, né, de consumer goods. A gente vendia produtos para... Eu faço essa diferenciação para a gente dividir business to business de business to consumer, né? B2B, B2C, que vocês conhecem muito bem. Então, porque depois isso vai fazer bastante diferença na minha vida e trabalho. E uma outra coisa interessante que hoje eu vejo, eu fui muito longevo, acho, nas empresas, né? Às vezes eu avalio currículos e é impressionante. As pessoas, 8 meses aqui, 7 meses aqui, então... Estou na Diligent há mais de 9 anos, nessa empresa eu fiquei 9 anos e meio, eu sempre fiquei muito tempo, assim, acho que os lugares que eu fiquei pouco tempo eram 3 anos, era... Mas houve uma época em que isso era muito valorizado, né? Hoje parece... a longevidade. Eu acho importante. As pessoas é super importante. As pessoas sempre falavam muito disso, né? Aqueles currículos em que toda hora você via a pessoa mudando de lugar. Mas a questão não é o tempo.
A questão é que o termo longevidade mudou. Agora, 1 ano é muito tempo. Tem isso mas também. é isso. Esse é o ponto. Porque o que havia naquele momento era exatamente uma noção de tempo que é completamente diferente do que acontece hoje. Né? Então, Mas eu acho mudou bastante importante, acho que essa provocação é perfeita. A minha intuição, e como toda intuição pode estar errada, eu acho que ainda é importante, interessante que alguém tenha ficado bastante tempo numa empresa. Eu ouvi alguém esses dias conversando sobre essa coisa do tempo, por causa de inteligência artificial, etc. E tudo que está acontecendo, então não se mede mais em anos, antes se media em trimestres, agora talvez a gente esteja medindo as coisas em meses. Mas imaginar que alguém, diante de todas essas transformações, conseguiu e quis ficar numa mesma instituição, numa mesma empresa, e você vê que a pessoa, os títulos, os cargos dela foram mudando, Foi crescendo, né? me parece bastante interessante. Sim. Não acho que necessariamente quem muda muito seja um problema, acho que depende de cada caso, mas eu acho bastante interessante esse caso, Sim. entender que a pessoa... porque é muito tentador você só sair. Aham. Na Califórnia, a gente brinca que lá você só tem que, em vez de estacionar nesse estacionamento, você Vai no estaciona no próximo. próximo, né? Porque é muito fácil um engenheiro ir para outro lugar, falta de talento, etc. Então é muito fácil, assim, diante das dificuldades, eu vou simplesmente ir para 17 próximos. anos. Aí você ficou lá 17 anos nessa... 17 cliente, anos, né? Então... E aí, todo o tempo lá, e trabalhando como cliente, aprendendo bastante, e nesse momento, uma série de felizes coincidências também, a empresa pediu que eu abrisse o mercado brasileiro para eles. Daí eu interessante. virei country manager dessa empresa, eu comecei como product manager e acabei virando country manager, e foi uma experiência de gestão interessante também. Também teve essa jornada, eu fui promovido Sim. até acabar tendo que cuidar de uma equipe aqui, etc. E fazendo muito essa ponte aérea, agora São Paulo, agora São Paulo. E aí fui recrutado pela Diligent também para fazer isso. Queriam alguém que tivesse essa experiência de Latam, de mercado hispano, de Brasil, para basicamente criar do zero, quase do zero, o mercado A estrutura aqui. de Latam Sim. para eles. Então, México até a Argentina. Uau. Haviam alguns clientes que tinham procurado a empresa para comprar os produtos, mas não havia um esforço organizado, isso aconteceu. Então, lá, a gente está falando de 2014. E aí teve toda essa jornada de construção disso, e eventualmente essa ponte aérea era inviável. Então, eu volto para o Brasil. E Depois de quanto tempo que iniciou na Diligent, você voltou? eu voltei como eu tinha, muitas viagens, às vezes a memória... falha. Às vezes eu saía de casa e voltava 7 semanas depois, porque México, Brasil, Argentina, ia de um lugar para outro, viajando, trabalhando, montando as coisas. Mas eu acho que 3 anos... 3 anos eu depois. já era mais importante estar aqui, né? A gente está falando de um tempo bem anterior à pandemia. Tá. Então, boots on the ground é importante. Estar presente nos mercados, conversando com as pessoas, conversando com a equipe. Então, foi isso que aconteceu. E cresceu bastante, claro. Baseline um pouco baixo, mas ainda muito. A gente é líder em todos esses países. Latam, todos os países Latam. Com muita folga. Muita folga. E qual que é a sua formação, André? Então, eu me formei aqui no Brasil. Eu comecei muito jovem e fui fazer bioquímica. Bioquímica, olha só. Só que esse é o problema de você começar, eu acho... Não sei, meus pais tinham me colocado na escola, acho que eu faço aniversário no final do ano, eu sei que eu... Você era jovem para a faculdade? 16, 17 anos eu estava na universidade, acho que muito... cedo isso, e fiz 3 anos só de bioquímica e acabei me formando em literatura. E aí fui para os Estados Unidos e resolvi fazer faculdade de novo.
Uau. que foi uma coisa bem importante. Então, era esse desejo de... Eu entendia que para conhecer a cultura, para estar com as pessoas, era importante ter essas jornadas. Então, eu resolvi fazer faculdade de novo adulto, como todos nós aqui, essa coisa de estudar trabalhando tempo integral, tendo que fazer faculdade, e faculdade mesmo, não era um curso por correspondência, as cargas horárias têm que pesadas, ser cumpridas. Então, eu estudava à noite, e eu me lembro que porque tinha que reduzir um pouco as cadeiras, aí eu me lembro de fazendo contabilidade no sábado, era assim, de 7 da manhã às 13 horas no sábado, e chegar às 7 da manhã. Eu estava muito perto do World Trade Center, do lado do World Trade Center, as torres, né, que foram atacadas. E no inverno... Era bem 7 frio. da manhã, era assim... Vento pesado. Vento, ali é bem no fim da ilha, então... neve. Canaliza um vento ali. Aí eu pensava, realmente, Corta. ali você separa quem quer, quem tá ali só de brincadeira. É aquela matéria, quem fazia contabilidade, 1, 2, 3, 4, não sei quantas contabilidades eu fiz. Acho que 2 anos eu fiquei fazendo. Aí eu peguei, acho que eu tô aqui, vou fazer. Terminar tudo. Ali você, a turma começava desse tamanho, no final, ela ia thinning. Você passou sua juventude nos Estados Unidos, né? Eu fui com 20 e poucos anos e acabei, já tinha me formado aqui, daí fui. Você casou lá ou voltando? Acabei casando lá. Mas como uma brasileira? Não, como americana. Como americana. Que legal. É uma outra experiência, né? Juntar cultura no matrimônio, uma cultura diferente também. Bom, a notícia boa é que o André chegou lá cedo, né? Então Claro, acho que isso ele se ambientou rápido. ajuda, lá. né? Ajuda bastante. Eu já tinha estudado inglês, então uma das coisas que ajudou bastante, eu cheguei lá, eu achava que eu era fluente no inglês. Eu era considerado alguém que falava inglês fluentemente. Aqui? Enfim. Mas quando você chega lá, você vê que mesmo alguém que fale muito bem italiano, ou francês, ou o que for, quando chega no país, são pequenas coisas. E principalmente a questão do ambiente de trabalho. É muito diferente, é muito rápido. Você tem que aprender os termos, mas eu acho que é mais do que isso. É uma mudança muito forte do ethos. E eu não acho de verdade que lá é melhor ou pior. Não. E eu tenho as visões, inclusive, de toda a Latam, não é. É simplesmente diferente. Sim. E aí você tem que se adaptar. E eu acho que essa transformação é importante. Ela muda alguma coisa. E já que a gente está aqui falando das questões pessoais, eu faço análise há muito tempo. E meu analista diz para mim que a linguagem, o idioma, ele transforma a gente. Então, você estar num outro lugar. Se alguém que mude para o Japão, alguém que mude para um país da África. A sua forma de pensar muda. O idioma tem estruturas diferentes. Então, o português é de um jeito, o alemão é de outro, o inglês é de outro, o japonês é de outro, o chinês... Essa não é simplesmente só a palavra que determina copo. Tem algumas coisas no TED interessantes, para quem tem curiosidade sobre isso, algumas pessoas falando sobre essa questão do idioma. Tem... eu me lembro de uma desses talks em que uma pesquisadora americana falando, tem uma tribo, não sei aonde, que para eles tudo no universo deles é leste, oeste, sul e norte. Eles a vida, as questões, os relacionamentos, que horas que é tudo relacionado com os pontos cardeais. Então eles pensam de outra maneira. E esse TED ela fala de várias questões, né? Todo mundo fala sobre... Quem que dizia que era mais fácil filosofar em alemão? Acho que o Caetano Veloso tem uma... Então, assim, é verdade. Então, tem alguma coisa faz com que... Isso transforma as pessoas. Então, se expor a uma outra cultura, a um outro idioma... Isso eu acho que mexe nos músculos que a gente tem aqui no cérebro, mas os músculos que a gente não mexeria, acho eu. Sim. E algumas outras pessoas concordam, se não fosse dessa forma.
é como ir para academia e um bom E profissional que vai Te fazer puxando com que ali, você né? faça É. alguns tipos de exercício. Se você só for no treadmill, na esteira e só fazer bem legal. Tá, mas... Mas tem não- alguns não- outros não é a mesma exercícios coisa. que são mais holísticos. Assim. Essa mudança é uma coisa importante. Você acaba absorvendo... Eu acho que eu quando viajo, por exemplo, a turismo, a coisa que sempre mais me interessa e às vezes a trabalho, eu tirava um dia Aham. em Bogotá, aí tirava tava um lá, dia aham. para passear, tirava férias oficialmente, assim, um dia para eu ia para o centro da cidade, eu ia para, sei lá, Onde pra tudo Praça da acontece. Sé. Aham. Eu queria entender como que as Funcionava. pessoas ali vivem, Cotidiano ali onde é o terminal de ônibus, e não ficar só no centro financeiro Na da parte cidade, bonita, né? nos restaurantes gourmets, que é um risco que a gente corre. Então, como que é... às vezes eu entrava em algumas ruas que não deveria, já aconteceu coisa em Lima, de entrar nos bairros, depois as pessoas falaram, você tá louco, você foi nesse lugar. Não, ninguém vai lá, mas é importante isso. Então, se expor, colocar essas questões, sair da zona de conforto, porque a gente sofre bastante quando a gente vai para outra cultura. Não, sem dúvida. Não, e se preparar logo jovem faz toda a diferença, né? Você ganha esse jogo de cintura, essa experiência. Então, você num cargo C-level, certamente você vai usar essas ferramentas que você adquiriu no passado, né? Sim, e aí eu terminei a faculdade, depois de todo esse esforço, e também uma decisão importante, eu pensei, bom, agora eu já estou aqui. Tem a coisa da Alma Mater, que também tem uma facilidade lá, porque alguns desses programas são mais complicados de entrar. Aham. Só que se você já está na universidade para fazer o mestrado, por exemplo, é mais fácil. Então eu respirei fundo e falei, eu vou fazer um mestrado. Mas não MBA, eu vou fazer um mestrado. Aí eu fiz o mestrado, nessa porque se eu parar agora... E era uma forma de você estender o seu visto também de estudante? Não, ou você já tinha, eu já tinha a cidadania? os próprios... lá tem uma coisa, também um resumo, tem uma coisa que chama sponsorship. Então, a tua permissão de trabalho, a tua autorização de trabalho está ligada a uma empresa. Então, as empresas... Então, eu sempre tive meus vistos. Tá. Tem um custo envolvido, você tem que ter um advogado de imigração, mas faz parte para quem quer. Porque Realmente. quando você, por exemplo, para trabalhar lá numa agência de publicidade, não tem como... Vamos falar assim, não existe, pelo menos que eu saiba, não há como ser ilegal. Não, é tem tudo formal, né? contabilidade, não existe essa nada, de verdade, eu não vejo nenhuma diferença, assim, tem gente que está ralando lá na ilegalidade, mas está trabalhando bastante, está tendo a sua vida, mas não dá, que eu saiba, não tem como. De maneira formal. De uma maneira formal, trabalhar numa empresa como advogado, ou como, não tem como, então sempre tive... E o mestrado em que área? Em business management. Em business. Ah, ok. Então é o primeiro momento que você bota o pé assim mais amplo na carreira de business. E daí, ali eu já era country manager de uma empresa, então já estava... jogando. Jogando. Mas resolvi fazer essa questão de ter o mestrado. Então, para terminar, essa imersão é importante. Então, eu tive uma imersão grande, no ambiente corporativo, no ethos, nas maneiras de se pensar, de se fazer, na parte acadêmica, que também é importante. Sim. Eu acho interessante como a impressão que eu tenho é como os testes que se fazem, me lembro dos Navy SEALs, e aqui no Brasil também tem os comandos, enfim, especiais. Os caras fazem aquilo para filtrar, assim, para ver quem fica. que tem o desejo, assim, resolve de ficar aqui. É quase que eu já estudei um pouco sobre isso e ouvi pessoas que são os instrutores desses testes militares dizendo, veio um cara aqui que era de verdade, assim, ele era campeão da maratona e em 2 horas o cara tinha desistido. Então, Nossa. E esse cara aqui do lado, que no papel tinha um preparo físico menor, aguentou 6 meses. Porque é uma questão de
é aqui. Mente, né? Então, acho que eu senti que a universidade lá tem um pouco disso, assim, que eu não vi muito aqui. Tá. É quase que... se no começo é tudo complicado, você tem que fazer a gente vindo de fora para fazer eles olham o teu currículo, então tem algumas matérias que eles pedem para fazer um remedial course, você é obrigado a ir lá. Fazer de novo. Eu fiz vários testes, então, parte de inglês, de idiomas, de aritmética, tudo os caras bacana. Mas mesmo assim tem ainda assim. eu acho que eles colocam, e para os americanos também. Para filtrar, para ver se o cara aguenta. Eu acho que me lembra um pouco daquelas manhãs de sábado indo lá, assim. Quem é que quer adiantar? Quem tá afim mesmo. Quem tá afim mesmo, assim. E aí, me parece que... Eu tive vários colegas lá, são amigos pessoais até hoje, um presidente de um banco, outro é o treasurer de um outro gigante banco, e ele fala para mim assim, eu fiquei festando na universidade, assim, mas alguma coisa faz, né? Eu acho que a transformação que você passa é enorme, né? A coisa dos... Acho que todo mundo sabe, mas bom lembrar, os jovens tendem a fazer faculdade longe dos pais. Uhum. É uma questão cultural também, né? Lá em Nova Deixar York, os pais já no high school ali, vai embora e não volta. Se você for pensar em Nova York, você tem a New York University, tem a Columbia ali, algumas relativamente próximas, ou seja, assim, não tem como alguém naquele centro, algumas em New Jersey, assim, em Connecticut, Stanford, assim, Boston, que não é muito longe, tem Harvard, Cambridge, assim, MIT. Cornell fica 250 milhas em Ítaca. Você pode pegar um trem e aí você vê um jovem dizendo, não, eu vou para Wisconsin, assim, um lugar muito longe. Afastar, né? Então, essa é uma questão cultural, isso eu acho interessante. Acho que não é, de novo, essa cultura é melhor ou pior que a nossa, mas olhar algumas coisas que eles fazem que me parecem que são coisas interessantes. Assim. Aqui, quando eu fiz faculdade aqui, todo mundo faz faculdade o mais próximo possível da casa dos pais, assim. Né? Com a exceção dos... Sempre tinha colegas do interior, do estado, aqui também tem, mas se não, você não existe. É muito difícil, não sei se hoje mudou, mas eu acredito que não. Essa transformação, talvez, traz por exemplo, essa questão do empreendedorismo que tem lá. Você tá sozinho ali, tem que tomar as decisões, tem que fazer, tem que ir atrás, né, André? Eu ia te perguntar sobre isso. A gente tem essa impressão, né, de que os jovens nos Estados Unidos... Ele já tem uma mente empreendedora, né? E no Brasil, apesar do Brasil também o brasileiro ser empreendedor... Mas por necessidade também, uma necessidade, né? Ou mais tardiamente. Numa aposentadoria, numa demissão que pega lá uma rescisão. E o jovem nos Estados Unidos, já seja para o investimento financeiro, como para o empreendedorismo, parece que isso acontece mais cedo. Talvez por essa independência logo pós-high school ali, o ensino médio... já está tendo que se virar meio que sozinho, né? Talvez traga essa percepção de que eu vou conseguir. Que eu confesso, acho que todo mundo tem medo, né? Eu confesso sempre, tem momentos de... e agora, né? É normal. Assim, eu acho que o jovem nessa situação tem mais... Quando eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos, eu tive bastante receio. Assim, foi uma mudança enorme. Vai dar certo, não vai dar certo. Então, parece que o jovem lá não vai mais. Então, de novo, não é porque eles são melhores, mas porque desde cedo... São condicionados, né? Foram condicionados, tiveram esse empurrãozinho. E aí tem a questão... Eu me lembro de Israel também. Todo mundo conhece Israel, todo mundo já ouviu falar, blá, blá, blá. Eu viajei para Israel e visitei startups, fiquei uma semana fazendo isso. Não as startups clássicas, mas fui na startup do Exército de Israel, eles têm uma unidade específica. Fui em algumas incubadoras, fui em alguns fundos, fui para o Kibbutz, onde tinha uma startup, enfim. E lá... Parecia no programa do IBI. Porque eles fazem exatamente isso. Foi com eles que... você foi com eles? Olha aí. Então,
que foi super bem organizado, aliás. Eles são feras. Tá pesado. E o que a gente... Então, a história, eu já conheci um pouco da história, mas isso foi interessante ouvir deles, que é realmente essa questão... é um mix de sair de casa cedo, lá é por causa do exército, Sim. lembrando todo mundo, os jovens são obrigados... São obrigados a servir, né? Os homens acho que são 3 anos, se não me falha a memória, no mínimo, de 3 a 4. As mulheres, se não me falha a memória, 18 meses, podendo se estender um pouco. Então, e isso causa uma coisa interessante. Como é na mesma época, ou seja, quando eles estão saindo do segundo grau, né, da high school, então eles não entram na universidade porque são obrigados pelo Estado a ir para o exército. Se eu pensar isso para o homem, dependendo do serviço que ele, enfim, se é marinha, não sei o quê, eu não conheço todos, não me lembro todos os detalhes, mas eu acho que é no mínimo 3 anos, um pouquinho mais. A pessoa acaba entrando na universidade com 22, alguns, porque foram para a unidade tal, também entraram um ano depois, e eles também, quando saem do exército, daí fazem, é uma coisa cultural, eles tiram um sabático de 12 meses para viajar pelo mundo. Todos os jovens israelenses fazem isso. Conclusão, a pessoa entra na universidade com 23 anos, quando no Brasil os jovens estão se formando. Então, já ouvi esse questionamento, se isso é ruim ou é bom, enfim. Alguém dizendo, e eu me lembro do meu caso, de ter entrado 16 para 17 anos, era muito jovem, acabei indo para uma carreira que, né, fiz 3 anos de uma universidade, parei, enfim. Uma perda de tempo, teórica. Assim. Lá, o jovem com 23... Entra mais maduro. Já sabe, já entende. O cara foi pra guerra, o cara pegou na metralhadora. Lá, infantaria é uma coisa muito provável, né? De você, mesmo, assim, as chances de você estar envolvido com alguma que está no escritório, na área de cibersegurança, tudo bem, mas tem uma chance bem alta a grande de você maioria, ter que pegar um rifle. Isso. E a parte de todas essas questões geopolíticas, o que acontece é o jovem chegando um pouco mais tarde, ou bem mais tarde na universidade, porque fez 3, 4 anos, mais o sabático. E enquanto eles reclamam, mas eles também dizem, ali eu já estava mais claro para mim o que eu queria fazer. Aí tem toda a questão, se no exército também ajudou as questões de liderança, tem essa grande discussão sobre isso. Mas isso é uma coisa importante. E por fim, a questão do empreendedorismo. Então, existe uma doutrina, e eu não sou especialista nem de perto em doutrina militar, mas o que eu aprendi foi que lá o soldado ou a soldada mais raso pode levantar a mão e falar para o coronel, desculpa, mas esse plano não faz sentido. Tá furado. Não necessariamente ele vai acatar. Mas ela pode falar. Mas eu entendo que em outros exércitos do mundo isso é absolutamente... É curioso você trazer esse ponto, porque, não sei vocês, mas pense no nome Israel. Exército, guerra. Você fala, o negócio é super rígido, né? E aí ele traz pra gente uma situação que um soldado raso pode levantar a mão para falar. No Brasil, isso muito recentemente começou a acontecer, né? Da política de portas abertas e realmente um estagiário poder, de repente, encontrar com um diretor, um presidente e falar. Falar mais do que um bom dia. Porque um bom dia no elevador para o dono da empresa já era uma coisa que o cara tremia. E a gente percebe que, poxa, esses jovens... Isso vem... eles querem falar, eles querem participar, né? Das empresas e não só ser um número lá que ninguém conhece. E as empresas deveriam agradecer aos deuses sem dúvida que esses jovens estão compartilhando, porque a gente estava agora há pouco falando que não se mede mais em anos, será que se mede em trimestres, ou será que a velocidade agora se mede em meses? Então, veio a cabeça, se não me falha a memória, há muito tempo, acho que pré-crise bancária, se não me falha a memória, era alguém do Morgan Stanley, um jovem, não sei se era um estagiário, mas enfim, um jovem trader que escreveu um paper sobre, na época, alguma disruptura, quando o Facebook ainda era algo relativamente novo, alguma coisa assim, porque ele sabia, ele entendia, ele usava
Tava vendo do outro lado, né? E o pessoal lá em cima, como eu acho que talvez, vou chutar aqui, há 3 anos, talvez alguém, um presidente de uma empresa, você tem uma coisa chamada TikTok, eu iria falar, O que é isso? Então, chama esse jovem, estou usando um exemplo raso aqui, mas chama esse jovem para entender o que eles pensam, o que eles consomem, como que eles se relacionam, como eles se comunicam, o que eles esperam. Eles têm que estar trazendo isso, porque se a velocidade é realmente o que a gente está falando aqui, se essa suposição está correta, então você tem que trazer esse pessoal Para ouvir, entender, claro. Alimentando e aí transformar essas estratégias. Olha que interessante isso que você está falando, André. Outro dia nós estivemos aqui no nosso podcast um conselheiro com quantos anos? Que começou a ser conselheiro com 28, não é 28. isso? Com 28. E o Faria sempre, que possível, ele desmistifica essa história de que o conselheiro tem que ser alguém de cabeça branca. Ou seja, alguém que tem seus 30, 40 anos de profissão, os notáveis, grandes experientes. É bom, claro que é bom. Claro. Mas o mix disso com a juventude, especialmente para empresas que atuam no mercado dos jovens. Imagina um monte de cabeça branca, vou colocar aqui com perdão da palavra, mas executivos, sêniors, discutindo sobre um produto que quem vai consumir é o jovem. Videogame, por exemplo, né? Eu não sei daquilo, eu não sei falar daquilo, e aí eu estou decidindo o que o mercado vai lançar ou não. Ter essa jovialidade, seja de funcionários, que você pode, então, como complementando, né? Complementar. Mas no conselho também, por pessoas mais jovens, esse mix, né? Sejam homens, mulheres, mas também geracionais. Não, faz diversidade todo nos conselhos, que a gente sempre prega, né? Não apenas diversidade de gênero, mas diversidade de experiência, diversidade Com etária, certeza. cultural. E existem uns comitês de apoio aos conselhos, Isso. então vamos começar a ser mais técnico. Isso, boa. Nessa conversa. Porque pode ser um pouco complicado essa transformação do mix de pessoas que estão no conselho. Uhum. Vamos, por um momento aqui, fazer um exercício que a gente está falando de uma empresa de capital fechado, com controladores definidos, em que eles e elas podem até definir. Porque se a gente for pensar numa empresa em que esses conselheiros e conselheiras têm que ser eleitos, isso é mais complicado. Uhum. Mesmo aqui, algumas empresas de capital fechado, principalmente as de gênesis familiar na América Latina, já tem uma dificuldade enorme de decidir criar um conselho de administração que tenha poderes para transformar algumas coisas. Já é um desafio enorme, né? Complicado. Então, uma das maneiras de começar a fazer isso talvez seja através dos comitês de suporte ao conselho, talvez menos traumático, menos ameaçador. Verdade. Aumentar essa diversidade aqui. Ali. Eu acho que o ideal, claro, é em todo lugar. Mas tem que começar, né? Tem que começar em algum lugar, né? Tentando ser prático e começar nesses comitês. E aí, os comitês terão... E a gente pode pensar no comitê de estratégia, que vai ter uma definição clara no estatuto do que ele precisa trazer para o conselho. E ali você vai conseguir alimentar o conselho disso. E a gente está falando dessa questão de... Então, agora eu me lembro da Diligent, porque a Diligent é uma empresa que todo mundo pode verificar online, não preciso ficar aqui descrevendo ela, mas acho que as coisas interessantes, só uma empresa de tecnologia que é a líder mundial na área de GRC, de governança, risco e compliance. Então, a gente tem uma visão interessante porque a Diligent está em 130 e poucos países, então a gente consegue ver um pouco das tendências, não só do Brasil, ou no meu caso, claro, a América Latina. Essa questão da diversidade, ela é discutida em todos os lugares. Em alguns lugares, essa discussão, claro, de novo, é muito diferente das empresas que são reguladas versus as que não são reguladas. Então, tem aqui um desejo importante. Em alguns lugares aqui a gente vê o regulatório chegando e dizendo... Forte, tem que fazer. Vocês têm que fazer. Nos Estados Unidos, até nos estados, tem questões, né? A Califórnia tem questões agora, já faz um tempo, empresas incorporadas lá, que são públicas, ou seja, lá public companies, ou seja, que são cotadas
Em bolsa. Bolsa de valores, tem que ter algumas questões relacionadas a cotas, etc. E na Alemanha a gente tem isso, e em alguns lugares a gente tem. Então, os mercados que não se regulam, se autorregulam, serão regulados. Acho que todo mundo sabe sim, disso. sim. Então, é importante as empresas fazerem. Eu acho que é uma discussão boba de estar tendo que convencer. As empresas deveriam estar correndo desesperadamente em direção à diversidade. Né? Eu realmente não entendo porque elas não estão fazendo. Elas estão perdendo oportunidades, share de mercado. Share, principalmente, A gente, antes de começar, eu citei a crise do Lehman Brothers e me lembrando de um estudo sobre alguém que disse que se mais empresas nos Estados Unidos, estava avaliando empresas publicly traded, ou seja, empresas cotadas em bolsa, se elas tivessem mais mulheres nos conselhos, talvez a crise bancária tão terrível de 2008, 2007, 2008, tivesse sido menor ou não tivesse acontecido, porque Nossa. as conselheiras têm uma visão diferente de risco, têm uma visão de risco sistêmico diferente, menos agressivo, porque ali ficou claramente que foi uma coisa agressivo demais, agressivo demais. Então, André, interessante. Vou pegar um gancho aqui, um fio da meada interessante, porque a gente está falando da diversidade, sejam homens e mulheres, sejam idades. Tem a étnica, tem de idade, tem de... E aí, conectando com a sua experiência cultural, né, de ir para os Estados Unidos, voltar, e aí a sua esposa agora com uma experiência diferente enquanto o Brasil, mas do ponto de vista de conselhos, você tem visto muito aí nas suas andanças pela América Latina, em especial Estados Unidos, conselhos formados também por conselheiros de outros países? Sim. Mais gente de fora no Brasil ou brasileiros atuando como conselheiro fora? É mais gente de fora em empresas do México, ou do Chile, ou do Brasil, mas o fato é que isso, na esmagadora maioria das vezes, acontece porque um controlador... Não, porque um controlador indicou alguém para aquela cadeira. Uhum. Então... É o meu representante ali. Eu acho que é positivo, mas não é, digamos assim, com algumas áreas e exceções que me vem à cabeça agora, não é porque esse cliente... Nossa, eu estou pensando nos nossos clientes, que é onde a gente tem um pouco mais de visão, mas isso tá no jornal, você pode ler sobre... Ou entrar na página... Eu sou dono de uma empresa no Brasil e acho que contratar um conselheiro americano vai me trazer uma vantagem. Não é esse o caminho natural. Não é esse o caminho natural. Não vejo isso. Existem alguns pontos. O número é 4%. 4% dos conselheiros no Brasil, das empresas listadas em bolsa, são de origem estrangeira. E é exatamente o que ele está falando. É porque alguém chegou ali e falou o seguinte, olha, é meu representante aí. Eu tenho 20% eu quero colocar alguém aqui do capital, e eu sou chinês, ou eu sou japonês, ou eu sou alemão, ou eu sou americano. Por aí vai. Poderiam até ter indicado um brasileiro, mas sei lá, às vezes até um americano ou japonês que mora aqui. Exatamente. Agora, você começa a pensar o seguinte, olha, tem tanta empresa do agronegócio, por exemplo, exportando para a China. Por que não tem um sino brasileiro, não tem uma pessoa com a cultura chinesa ali dentro do conselho, né? Ou em algum comitê, ajudaria, pode ser hein? alguma coisa. É verdade. Ajudaria bastante. Abre muita porta. Fica muito só no comercial, você tem toda a razão. Às vezes, não, vamos colocar no comercial, porque aí... Isso. Mas vai além disso. Então, eu vejo esse movimento, que eu vou chamar de um movimento estatutário, societário, dessa questão, e pouco ainda... Isso me lembrou, porque você fez a pergunta... existem brasileiros pouco, porque também existem poucas transnacionais, multinacionais brasileiras. Para lá. É óbvio, em relação ao tamanho do mercado, eu não tenho uma estatística aqui, mas acho que é fácil da gente observar que a Europa possui muitas empresas multinacionais, os Estados Unidos possuem muitas empresas multinacionais mais do que aqui na América Latina. E aí eu me lembrei, a gente estava falando antes de Israel, as empresas lá tendem quase na sua totalidade venderem para mercados, porque o mercado lá é tão pequeno que elas já nascem, a startup minúscula já nasce com esse DNA.
Para o mundo. Em algum momento eu vou internacionalizar. Ou já nasce desde assim. o É. zero, Nasce, por mais que o mercado lá exista, ele é relativamente pequeno, ainda que existam empresas que só vendem para o mercado de lá, é claro que elas precisam sempre se internacionalizar. Isso eu acho que mudou bastante no Brasil, é muito legal, tem muitas empresas que já, se não nascem com isso, muito rapidamente acabam tendo essa visão de eu preciso ser internacional. A gente tem vários exemplos disso aqui, de unicórnios ou não, enfim, e claro, as outras multinacionais que a gente tem no Brasil, que são essas empresas mais longevas, mais antigas e que acabaram indo para lá. Essa diversidade, por que eu estou falando isso? Porque intuitivamente me parece que uma empresa que gostaria de crescer, não só vender portos, porque veja só, eu não estou falando de uma empresa que só 50% só exporta. Estou falando de uma empresa que tem operações fora e que algumas vezes até essas operações, em termos de faturamento, são tão ou mais expressivas do que a própria origem a própria matriz. É complicado de se imaginar que uma empresa possa ter sucesso se ela não tiver diversidade top-down. Ela quer diversificar os mercados, ela quer diversificar para outras culturas, ela quer diversificar. Mas se ela continua com aquela mesma gestão, com aquele mesmo conselho, certo? Uma empresa que diz, não, olha, nosso conselho tem a mesma... Não, mas aí eles contratam um vice-presidente comercial e acham que o cara é o Superman. Vai resolver tudo. Não, ele já tem a experiência, a abertura de mercado e dá uma foice para ele e fala assim, vai lá desbravar. Só que as coisas, se a nossa presunção do início estava correta, dessa brincadeira que as coisas agora são medidas em meses ou semanas, antes eram medidas em anos, não tem como esse diretor comercial, essa diretora comercial conseguirem fazer isso. É preciso ter essa diversidade de étnica, de idade, de gênero, de experiência. A gente também tem que pensar nisso. Pode ser, mesmo que... Eu acho que a diversidade de experiência já seria muito interessante. Existe essa conversa de que, em geral, eu sei que as generalizações são complicadas, mas em geral, via de regra, infelizmente, os conselhos tendem a ter muitos homens, tendem a ter homens de 60 e um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, muitos engenheiros ou financistas. Essa é a grande composição. A foto hoje é essa. Sem eu ter uma estatística na minha frente, eu aposto aqui um pote de sorvete com vocês que essa é a composição. Então, e aí a gente vai ter dificuldades de se adaptar a essas transformações, por mais competentes que essas pessoas sejam, e tenho certeza que são, de verdade, são super dedicados, super competentes, amam o que fazem, entregam a camisa, o suor, o sangue, mas... Ainda assim falta... E vocês trazendo para o mercado diferentes tipos de formações, etc., eu acho que isso é um reflexo. Eu acho que vocês existirem é um reflexo... A gente não combinou esse papo, eu estou falando para vocês aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que o mercado pensando... Não dá mais só para... Eu sou engenheiro, eu fiz um MBA em finanças, eu tenho uma experiência como C-Level, isso automaticamente vai me permitir credenciar ser um conselheiro de administração. Não acho que parece que não está mais funcionando essa... Não, está mudando e forte isso. Essa fórmula, né? É uma coisa certa, assim. Sim. O pessoal está chegando e vendo... Ué, cadê a chuva de possibilidades me ligando sem parar aqui para me chamar? Não está acontecendo. Agora, André, você até brincou, né? Falou assim, olha, não vou falar da Diligent, porque vocês podem entrar lá no site e fazer a sua pesquisa. Mas acho que é importante falar um pouquinho. Mas é isso, eu queria que... Estamos aqui com empresários, com conselheiros, né? Diligent, o cara já deve ter nessa altura do campeonato entrado no celular para ver quem que é o André ou quem que é a empresa. Mas fala de uma forma assim, talvez resumida. Claro. O que a Diligent pode ajudar o empresário ou o conselheiro, que no caso é aqui o nosso board member, né? E que pode levar a Diligent para dentro das empresas onde ele é conselheiro, também como um suporte, um apoio para esse empresário. Em 2001, a Diligent inventou o portal de governança corporativa, o portal para as reuniões
dos conselhos de administração e comitês. Isso foi a gênese da empresa. Ela foi fundada nos Estados Unidos, onde ainda é a sede da empresa, e será. E se expandiu muito rapidamente, cresceu. E o nosso CEO, o Brian Stafford, tem uma visão super interessante de criar, além do portal de governança, que é super importante, pela questão de segurança É o chassi, né, da empresa. pela questão da eficiência das reuniões, da troca de informação, do trabalho entre os comitês e o conselho, etc. É criar uma plataforma de RC. Então, uma plataforma em que... E essa é uma transformação que está acontecendo agora, porque a gente está falando de mudanças aqui. O que a gente vê no mundo todo é o conselheiro, a conselheira, você está com um tablet ali. Então, eu acho que é um exemplo, ou o seu celular, ou o seu computador, em que o conselheiro, a conselheira não pode mais simplesmente só ter acesso àquela informação de pré-leitura para reunião, que é absolutamente importante, óbvio. Sim, é o mínimo, né? Etc. Mas a gente estava falando sobre a velocidade, então a Diligent traz essa plataforma em que informações de controles internos, gestão de risco, de compliance, de ESG, estão ali, mas elas estão vivas, elas não são só o PowerPoint ou o PDF que um departamento colocou ali. São os nossos outros softwares que cuidam dessas áreas da empresa. Então a gente tem também software para auditoria interna, software para controles internos, software para gestão de risco, software para third party risk management, para gestão de fraudes, para background check, para due diligence, para SG. Esses softwares funcionam e uma empresa, esperando a tua pergunta, pode decidir: eu, nesse momento, preciso só de um software para auditoria interna SOX, ou para um software para auditoria interna de um controle do regulatório mexicano brasileiro. Não há, eu brinco que vivem numa plataforma e são Legos. Você pode ter esse bloquinho, ou você pode ter todos os blocos, ou dois, é como você quiser. Você só tem a plataforma ou vocês também implementam, instalam, dão treinamento? Nós implementamos tudo, sim. Existem softwares que são um pouco mais plug and play, não pela questão tecnológica, todos são muito fáceis, só que, obviamente, se a gente vai trabalhar junto com uma empresa que tem algum programa de compliance relacionado ao regulatório que seja muito complexo, não por culpa da empresa ou por culpa da deles, mas pelo arcabouço regulatório, a gente vai estar junto com a empresa ajudando a fazer alguns ajustes nesses frameworks. É mais nesse sentido, não chega a ser como alguns outros softwares que demoram anos. Desenvolvimento não é isso, é um debate. Não é desenvolvimento, é Sim. mais perguntar um pouco para eles como que vocês querem. Por exemplo, controles internos, tem algumas coisas que são cada um é únicas único, de cada empresa. Sim. Então, a gente faz todo esse treinamento e esse ajuste. A gente empodera as empresas para elas fazerem, mas muitas nos pedem, dizem... Não tenho braço aqui. Me ajuda. Eu prefiro que a Diligent faça isso. Então, tem essa plataforma onde esses softwares vivem. E então, essa transformação que a gente está trazendo hoje, o conselheiro pode, por exemplo, ver os ratings, a nota de ESG da empresa no portal. Então, o nosso sistema, um algoritmo de inteligência artificial, monitora o mundo, monitora todas as notícias, monitora como que o mercado percebe a empresa. Olha que interessante isso. Em relação aos pilares de ESG. Isso é só um exemplo, né? Tem outros, a gente monitora as notícias da empresa, como o mercado percebe a saúde reputacional da empresa. Agora tem questões relacionadas, por exemplo, a você poder ver o seu heatmap de risco vivo. A gente comentou sobre a atemporalidade aqui. Eu vou dar um exemplo que é atemporal. Eu acho que o que eu vou falar agora, infelizmente, vai acontecer há pouco tempo e vai continuar acontecendo. De bancos ou sistemas financeiros estarem sob estresse. Então, a gente viu recentemente nos Estados Unidos com o SVB, com o Silicon Valley Bank e outros bancos que tiveram problemas e tiveram que ser... o Estado começou a atuar. E via de regra, todo mundo já deve ter notado, e aqui no Brasil não é diferente, essas coisas sempre acontecem na sexta-feira. Vocês já notaram isso, né? Eles esperam que o mercado feche. Então, os rumores já começam ali na quarta ou na quinta. Na sexta-feira fica claro que é tudo muito rápido. E aí,
no final de semana, no sábado você acorda, sábado de manhã, tem a notícia de que o Banco Central interviu, e aí, enfim. Esse é um exemplo, assim, que literalmente, e está acontecendo cada vez mais frequentemente, quer dizer, o que era verdadeiro, né, uma matriz de risco que era verdadeira na sexta-feira, não necessariamente mais é verdadeira hoje na segunda-feira. Então, algumas horas úteis, se você for pensar. Então, não é nem dias úteis, é algumas horas. Uhum. Então, você tem que... Então, a velocidade, por exemplo, do mercado financeiro, para alguém no mercado financeiro falar, não, isso é normal com a gente, mas agora eu acho que ela pode estar se aplicando a grandes empresas. Então, mineradoras, empresas de fertilizante, você estava falando do agro, que era uma coisa assim, uma coisa relativamente estável. Vem a guerra da Ucrânia, transforma isso tudo, então, de repente, do nada, aquela invasão, e aí esses mercados absolutamente, né, assim, mineração. Tava tudo tranquilo? Tava tudo tranquilo, já tinha um planejamento de 20 anos de produção do fosfato. Não, agora do nada muda tudo. Mudar tudo. Então, o conselheiro e a conselheira precisam ter acesso às informações, precisam ter acesso à informação em tempo real. Então, essa é a transformação de trazer para essas pessoas. Então, é uma plataforma. Tá. E isso é uma mudança de paradigma, não é só ter um repositório de arquivos. Isso é interessante porque, assim, né, André, a gente costuma falar aqui que um bom conselheiro, 70% do tempo dele, ele tem que estar no olhar do futuro, né? Ele tem que estar olhando para o futuro. Claro, com base no conhecimento e informação que ele tem. Até porque conhecimento, Edu, você sempre fala, né? Ele é incompleto e provisório. Então, assim, pode mudar no próximo minuto. E ter essas informações de maneira atualizada o tempo todo. Tem um dashboard único. Isso, por exemplo, a gente tem um software de ESG. Tá. Que tem uma pegada muito forte... uma pegada muito forte para medição de pegada de carbono e outros gases de efeito estufa. Fazer o inventário e o cálculo disso. Porque para nós, apesar da categoria ser GRC, e não fomos nós que inventamos essa categoria, mas para nós sempre foi GRC, ESGRC, sempre foi isso, sempre teve muito junto. Bom, ali a gente vê, por exemplo, e também ele está fazendo o inventário, na verdade, de consumo de energia, porque isso faz parte do escopo 1, 2 e 3, para o cálculo da pegada de carbono. E também, por que não, então, já faz isso para água, resíduos sólidos. Então, uma consequência, um efeito colateral positivo interessante que a gente viu são o pessoal do departamento de ESG usando o software, dizendo, agora o nosso CFO quer ver, porque ele disse, ou ela disse, é a primeira vez que eu consigo ver num só dashboard toda essa informação. Nossa! Porque antes, a gente juntou todas essas contas de luz de todas as operações para poder fazer um inventário de quanto carbono no nosso consumo de energia, mas o nosso CFO falou, isso nunca eu consegui, eu precisava pedir quanto que essa unidade tinha gasto no ano fiscal tal, ali você tem... Alguém fazia uma coisa para mim, demorava um Excel, agora eu consigo. Então, essa necessidade que o pessoal tem de controlar risco, de ter informação, é muito importante. Aliás, falando em pesquisas, a gente tem um instituto, o Instituto Diligent, o Diligent Institute. Entrar no nosso site, diligent.com, você pode ter acesso, tem muita informação muito interessante lá. A gente sempre elabora muitas pesquisas e há muito tempo a Diligent faz uma pesquisa sobre o pulso, né, para entender como que conselheiros e conselheiras estão pensando. Todo mês está sendo feito, tem uma compilação anual. Uma coisa interessante, a gente sempre pergunta quais são as principais as preocupações dos conselheiros. Ou prioridades. O que dá insônia nas pessoas. Ok. Então, a coisa mais... E assim, o clássico, se a gente pergunta, até posso fazer esse exercício com vocês agora, o que vocês acham que é uma das preocupações mais complicadas, que tira o sono? Mais latente. Ou a principal? Tem várias. A gente estava falando agora no almoço, né, Simonato? Felicidade de acionistas e colaboradores. Os stakeholders, super importante. Isso é uma coisa, mas eu acho que, claro, ali é a pergunta pro conselheiro. A gente está falando com aquele indivíduo e eles dizem acordar
e ver que a nossa empresa está na capa do jornal, hoje não tem mais jornal, mas aquela imagem, né, tá com uma notícia Reputação. negativa. Reputação. Essa coisa do risco, porque vamos e venhamos, para uma empresa estar em todos os sites, de repente de manhã, provavelmente é porque alguma coisa relacionada ao risco aconteceu e é sempre negativa. E fugiu ao controle. Fugiu ao controle. Então é risco, eles expressaram verbalmente isso, mas a nossa leitura é gerir risco, certo? Isso é a explosão, vou usar essa metáfora, assim, uma explosão, que às vezes, dependendo do que a empresa faz, pode ter sido uma explosão mesmo, ou pode ter sido uma explosão reputacional, alguma coisa. Ou risco financeiro. Então, o conselheiro ou a conselheira estão ali. Vou fazer uma pausa. Se você perguntar o que um conselheiro ou uma conselheira fazem, tem... Eu não sei quantas definições. Né? Você poderia escrever livros e livros e livros. Mas eu acho que uma das diferentes definições é... Claro, tem a questão do dever fiduciário, etc. Mas ter certeza que a estratégia que foi definida e aprovada, trazida pela gestão e aprovada, está sendo efetivamente implementada, certo? É uma das grandes coisas, não estou dizendo que é a única coisa. E a outra é a gestão de risco. Eles têm que olhar as contas, olhar se a unidade que fabrica aquele químico não vai explodir, não vai... Sim. Porque são as coisas na matriz de risco que tem uma probabilidade muito pequena de acontecer, mas se acontecerem... Explode. Então, é um insight que você está dando grande, aqui. Probabilidade pequena. Esse é o papel do conselheiro. Impacto grande. E, por exemplo, a questão cibernética aparece em segundo lugar. E mesmo em empresas... Vou usar um exemplo assim, a gente usa o exemplo do fosfato. Mas por que uma empresa que minera fosfato pode estar preocupada com segurança cibernética? Então, porque aquilo pode parar... Né? Tudo, né? Claro, vão dar um jeito, mas é muito a dor de cabeça é muito grande. Um ransomware ou acesso às informações que estão... Porque se o mercado e o mundo giram, de novo, a nossa assunção aqui do começo, se é verdade que essa velocidade está estonteante... Da luz. Gerir crise nessa velocidade é mais complicado do que mais difícil. Então, eu vou dizer que, sei lá, se tava uma explosão nos anos 70... Não, até o pessoal saber isso, né? Até aparecendo, você controlava a mídia, você conseguia... Você sabia com qual mídia falar. Hoje... Aí até chegar, e aí... Enfim, agora... Não é incontrolável. É muito complicado. Então, a gente está falando das ferramentas, dá para os conselheiros. Por exemplo, no nosso sistema, a gente tem um sistema de mensagem que eu brinco que é um WhatsApp corporativo, entre aspas. Né? Então, não é o WhatsApp, obviamente, mas é um sistema de mensageria instantânea que funciona integrado ao portal, mas também um app no celular. O conselheiro pode chamar no bolso, tirar o celular. Exatamente para não... Bom, o WhatsApp é um excelente sistema, eu uso para trocar mensagens com a minha mãe, com meus colegas, com a minha esposa, mas não é um sistema corporativo para informações seguro, né? A gente não sabe. A culpa do WhatsApp não é culpa deles, né? A gente pode acidentalmente mandar. Então, imagina no momento de crise... A gestão de uma crise. E você ter algum sistema comprometido dentro... então, você ainda tem que fazer essa gestão. Então, voltando para a questão da tecnologia, que a gente falou até pouco aqui, que bom, para não ficar só falando de tecnologia, mas é importante ter essas ferramentas, tudo é muito rápido. E durante uma crise, o conselheiro e a conselheira vão precisar ver num portal todas as informações, e não só um pedaço das informações. E tem também uma questão seguinte, né? Imagina o CEO, o time lá preparar toda uma apresentação, mandar... Na hora que ele manda a apresentação uma semana antes, quando o conselho vai ver, jornal velho, né? Primeiro isso. Segundo, a diretoria, o executivo pode mostrar aquilo que quer, né? E não ao contrário, o que o conselheiro quer ver. Essa curadoria é uma discussão... livros e livros impossível, escritos né? assim, sobre isso também. Então, assim, eu quero ver do meu jeito, né? Existir, então,
O conselheiro quer ver do jeito que ele quer ver, né? Quero abrir, quero expandir, quero olhar as linhas. Então, isso está na palma da mão dele tomar essa decisão. É o que Isso, a gente trouxe para o mercado. Muito se fala de nose in, hands out. Todo mundo aqui já ouviu falar, quer dizer, se meta, no bom sentido que bom, coloque seu nariz, mas não fique não fique micromanaging fazendo a gestão. Mas, quando a gente está falando de risco, é válido ainda essa questão. Eu entendo na gestão da empresa assim que o conselheiro não deve ficar perdendo até o seu tempo. Claro. Mas no risco, eu não sou advogado, mas eu entendo que a lei das SAs brasileiras é clara em pedir que os conselheiros e conselheiras cumpram o seu dever de diligência, e eu não me lembro da terminologia, mas a mais absoluta capacidade, questionando, pedindo informações, etc. Então, ter uma plataforma que traga isso é, inclusive, a entrega desse dever de diligência da lei. sim. Inclusive, eu vou aproveitar aqui os nossos telespectadores, né? Para dizer que a Diligent é parceira da Board Academy. Nós recomendamos Board Academy, os sistemas da Diligent. Você, talvez, que esteve conosco no Board Day, teve o privilégio ali de ter uma degustação com o Jacques ali nos apresentando um pouquinho da plataforma, que realmente assessora, apoia muito a vida do conselho na gestão de risco, de reputação, no acompanhamento dos números, dos indicadores da empresa, e nós realmente recomendamos a Diligent para isso. É uma baita ferramenta que, assim, a gente está num movimento muito importante aqui no mercado brasileiro, e aí a Diligent tem feito um trabalho muito forte nesse sentido, de levar essa governança, essa clareza dos números, esse filme, né? Não dá só para receber a apresentação do CEO e, com base naquela apresentação, fazer as recomendações ou indicações para a liderança da empresa. Pelo contrário, a gente precisa ir a fundo nos dados e informações para tomar as melhores decisões, né? Sim, e os advogados e advogadas que estão nos escutando vão escutar isso assim, o dever de transparência é uma outra questão, quer dizer, você ter acesso, teoricamente, e não é um conselheiro, uma conselheira querendo se meter onde não deve, não é isso, por que não dar a eles acesso? Existe alguma razão? Então, é uma questão complicada, mas eu acho que me parece que ela está já mais consolidada até a questão, talvez, jurídica no mundo anglo-saxão, não é porque são melhores ou piores que nós, faz isso há um pouquinho mais de tempo, e então que não há absolutamente nada de incorreto em um conselheiro dizer, eu quero sim ter acesso a essas informações sem o filtro, sem a curadoria, eu preciso fazer um discovery agora dessa informação e ninguém pode nem deve me impedir. Ponto. Transparência. Então, inclusive nesse aspecto, eu até queria te perguntar, em janeiro desse ano, saiu um estudo acadêmico, ainda na Universidade de Delft, eu não me lembro aqui o nome do pesquisador, mas onde ele trazia uma coisa super interessante, porque com a popularização das inteligências artificiais, né? Já estão aí há bastante tempo, mas o fato é que agora a interface é mais amigável, a interface etc. para o consumidor é diferente. É diferente, exatamente. Então ele traz o seguinte, ao lado desses outros deveres, né, o dever de diligência, o dever fiduciário, o dever de transparência, ele traz um outro dever que, para o bem da boa tomada de decisão, que ela deveria ocorrer com o máximo de informações possível. Então ele traz ali o duty of trust, o dever de confiança. Sim. E confiança em quem? Na inteligência artificial, ou seja, naquilo que ela traz. E a gente sabe que as inteligências artificiais, elas têm vieses. Né? Isso a gente tem... que é muito, ainda acho que está muito no começo. A gente está vendo uma coisa muito... Que bom a gente está vendo essa transformação, mas ainda é uma... ela vai ser muito diferente. Sem dúvida. E aí, eu acho que isso é uma questão jurídica importante. Mas tem uma outra questão, já que você falou sobre isso, e totalmente relacionada aos conselhos, totalmente relacionada com tecnologia, que é o seguinte. É uma gigantesca dor de cabeça para os Chief Security Officers e Chief Information Officers. Porque os funcionários
ou até conselheiros que não são funcionários, né? Então, todas as pessoas estão já colocando informação nesses sistemas. Lembrando que elas podem colocar muita informação nesses sistemas então é uma janela gigantesca de que informação confidencial está se filtrando para fora. Via de regra, esses funcionários não estão fazendo isso. As empresas não têm uma autorização formal. Sim. Eles estão usando aquela tecnologia, a revelia. Então, tem um movimento grande das empresas de terem a sua própria versão de controlada. inteligência artificial controlada. Uhum. É a mesma coisa que você imaginar que as pessoas entram lá no Google ou em qualquer outra máquina de procura, até podem estar fazendo uma pesquisa para a empresa, mas imagina você estar colocando todo um estudo estratégico, um planejamento estratégico ali. De bandeja ali. E perguntando para fazer uma versão. É um outro tipo de... Então, quem está lendo isso, que algoritmos estão lendo, como é que essa informação está sendo processada, é uma outra questão bastante complicada para as empresas. Então, tem uma janela se abrindo. Eu não sou um especialista em inteligência artificial, mas a gente tem um pouco de segurança. Essa é uma questão também complicada. E o que você falou é uma outra questão que a gente vai ter que lidar com ela, que é ética, jurídica, estratégica de um conselheiro ou uma conselheira trazerem para a empresa uma recomendação que não foram eles que deram. Isso. Né? Com base... Eles construíram... Um algoritmo. Eles construíram, acho que vão ser pedaços, né? Eles vão pegar um pouco do algoritmo, eles vão pegar um pouco da experiência, eles vão pegar um pouco... Eu não sei se isso eu não sei até que ponto é errado. A gente às vezes usa... Existem modelagens, etc. Hoje, eu acho que o mais imediato risco é essa questão de estar se colocando muita informação das empresas ali dentro, as empresas não estarem sabendo. Sim. E para onde está indo essa informação. Quem está controlando esse tipo de coisa. Como é que está controlando essa informação. Então, você pode imaginar... Claro, a gente tem que sempre pensar em alguns cenários um pouco mais terríveis, mas que interessante que seria poder pegar todas as entradas que os funcionários da Intel, sei lá, que os funcionários de uma empresa que está desenvolvendo um novo, da Pfizer. Tá. Imagina se eu estou na concorrência, área, eu adoraria ver. Pegar tudo que está subindo lá, né? O que essas pessoas estão colocando dentro desses sistemas de linguagem, que são, na verdade, esses sistemas. Eu acharia interessante. Eu gostaria que um sistema me desse um resumo, né? Olha, o que eles estão mais fazendo é um problemaço isso. Assim. Olha, para onde caminharemos? Então, são questões que a gente vai tendo que lidar, as empresas têm que lidar, os Chief Information Officers têm cada vez mais dificuldades. Desafios enormes aí pela frente. E essa é uma outra razão de ter tudo numa plataforma. Então, você tem... Sim. Isso está cercado. Seguro. Você tem, em vez de ter um software aqui, um software aqui, um software aqui, um software aqui, isso também é um outro problema estratégico. E existe uma falsa segurança, como você citou, da empresa não estar na mídia. O meu negócio não é em tecnologia, eu não vendo B2C, não estou em propaganda, eu fabrico prego. Por que alguém vai querer invadir a minha empresa? Só que essa é a que está mais vulnerável, então é a mais fácil de ser invadida. Sim, e você tem toda a razão. E não são pessoas, são também algoritmos e robozinhos que estão procurando as empresas, entrando nos sistemas, entendendo essas vulnerabilidades. Só quando aquele programa identificar que essa é uma potencial empresa para ser atacada, é que um ser humano vai entrar lá, dar uma olhada e vai... eu acho que vale a pena entrar, né? Vamos travar os sistemas deles, criptografar tudo e pedir um resgate. Então, essa é a questão. E uma outra questão estratégica para as empresas se a gente pensar que a empresa é uma pirâmide, no sentido, não na pirâmide financeira,
o formato dela. E ninguém, mesmo aqui, é pior ou melhor. Mas lá em cima tem um pedacinho que é o conselho, que inclusive, se você olhar de perto, ele está desconectado do resto da empresa, como deve estar. Tem que ter a sua independência, certo? Com os comitês estatutários embaixo. Existe uma questão estratégica e conceitual de risco de que os sistemas utilizados por aqueles conselheiros e conselheiras não estejam juntos Com os os demais. próprios sistemas da empresa. Porque se caírem, caem todos. Você não tem um backup, você não tem... Então, nesse momento em que a empresa está sofrendo um ataque cibernético, os conselheiros daí não podem se comunicar entre si, porque não estão conseguindo se logar. Então, é muito complicado de fazer gestão isso, de né? risco assim. Quase se eles estão usando um portal da Diligent, se comunicando com o nosso sistema de mensagem criptografada, blindada, segura, que não está dependendo De ser... do sistema da empresa, que não é a culpa do pessoal de TI, coitado. Eles estão tentando lá corrigir em tempo real, de madrugada, mas está fora do ar, está sob ataque, está criptografado, não está tendo como se acessar. Nossa. Então, informações estratégicas Seguem seguras. seguem seguras. Tem muita coisa no conselho que é estratégica. Sim. No nosso sistema, inclusive, coisas podem ser criadas dentro dele. O que eu quero dizer com isso não são as planilhas de Excel, os PowerPoints que vieram, né? Claro, muitos virão. Assim, o conselho produz também papers, né? Então, no nosso sistema tem também a capacidade de se produzir documentos ali dentro e que eles nascem, vivem e morrem criptografados dentro de um ambiente seguro, e quando aquela informação evoluir, aquele plano, etc., e ele tiver que ser público, ele sai. Então você vê que é um outro movimento, não é só a empresa alimentando, o contrário. Então tem questões, de repente, um M&A. Sendo tratado lá em cima, é verdade, Uma hora vai ser público. Vai ser público. Ou se não der certo, também pode virar uma questão a ser informada para o mercado. Mas enquanto isso não aconteceu, essa informação, diz a boa prática, deveria estar sob várias chaves. Né? Sim, segura. Blindada ali. Bem blindada. E aí a gente está falando de 95 ponto alguma coisa por cento, nunca me lembro da exata percentagem, de que a maioria esmagadora dos acidentes com informação não tem nada a ver com hacker. Somos nós, usuários, claro. sem querer mandar alguma coisa para quem não deve, imprimindo alguma coisa, esquecendo de buscar na impressora, a lista das demissões. Nossa! Aí você esquece de buscar, alguém pega. Então, você não pode culpar quem pegou, você que não cuidou. E é assim que as coisas acabam acontecendo. Então, essa questão da segurança cibernética, voltando aí, é a segunda coisa que aparece nas pesquisas que nós fazemos, que causam insônia nos conselheiros e conselheiras pelo mundo afora. Se tem um lugar que eles poderiam falar, vamos investir, vamos entender melhor, e muitas vezes fica fora da pauta do conselho, uma das coisas que nosso sistema traz é uma avaliação do nível de risco cibernético das empresas, na ponta do dedo para o conselheiro também. É essa questão sensacional isso. Do cada vez portal mais, né? Trazer coisas. Então, não é só ele receber, mas ele também produzir informação que pode ser ou deveria ser útil ao conselheiro, seja ele ver o rating de risco cibernético da própria empresa, entender em que áreas tem um gap maior, e questionar, peraí, vamos trazer para entender o que aconteceu. O mês passado estava bom, agora deu uma caída aqui. Então, ajudar o conselheiro ver a matriz de risco ali, como você falou, mexer com o dedo no nosso... Peraí, eu fiz um comparativo rápido aqui no mês passado, eu fiz agora em tempo real aqui. Vamos conversar sobre isso. Talvez não seja nada, talvez seja. Então, é essa dinâmica que o pilar da nossa conversa hoje, que as coisas acontecem com uma velocidade enorme, nunca antes vista. Então, agora, a tecnologia tem que ser diferente. Nossa, bom, papo muito bom, 1h20 já aqui, André. A gente está caminhando para o final, e aí eu queria aproveitar aqui, então, te fazer duas perguntas. Primeiro, o que você tem lido recentemente, né? Um homem que mora dentro do avião, a gente estava brincando, né? Viajando aí na América Latina inteira. O que você tem lido recentemente? Coisas que não tem absolutamente nada a ver com... Dá um exemplo pra gente, então. Claro, eu leio muito sobre arqueologia. Assim, arqueologia. Adoro, então
principalmente idade do bronze ou ainda paleolítico lá atrás, eu acho que é interessante entender como a humanidade, história, entendeu? Como a humanidade um pouco mais próximo da nossa área, eu acabo lendo muita coisa sobre tecnologia. Tá. Mas eu acho que basicamente como tecnologia pode ajudar Alavancar. alavancar essas transformações, Sim. essas questões. Por exemplo, nem todo mundo se dá conta, né? Todo mundo fica falando da inteligência artificial, fala muito sobre os riscos, empregos desaparecerão, e a gente tende a ler sobre o que está acontecendo já, o que por exemplo, essa fuga, Já mudou. essa potencial janela de fuga de informação confidencial que ninguém está se dando, tem muita gente se dando conta, mas Claro. e como que a gente pode reagir e ajudar. Então, acho que é o que eu leio. Muito bom. São essas coisas, um pouco de arqueologia para esquecido. Muito bom. E a última pergunta, se você tivesse a oportunidade de sentar à frente do André com 20, 21 anos, lá atrás, lá em Nova York, ele estava chegando lá. Ou no Brasil, indo para Nova York. Indo, né? Botando Será que o eu pé vou, aí. não vou? Isso. Que conselhos você daria, então, para o André? Eu pensei em estudar mais, mas eu estava pensando, mas eu já estudava bastante. Eu acho que risco a gente tem, mas ele pode ser gerido. Eu pediria para ele ser ainda mais agressivo e Ousado. Mas eu tô pensando, poxa, mas eu já saí do país, né? Já foi, né? Não, mas eu acho que era ser mais ousado ainda, assim. A gente vai se arrepender do que não fez. Exatamente, Eu acho que mais do que... outra coisa, talvez fazer um pouco mais de exercício, mas eu tô pensando, mas eu já fazia taekwondo. Então, acho que Tá bom. eu acho assim, mais agressividade ainda. Agressividade, ousadia, é isso? A palavra agressividade no sentido positivo. Claro, né? claro. No sentido já foi bastante ousado, já foi bem transformador, mas eu acho que sempre há espaço para mais uma coisa, para mais desconforto, sair mais da zona de conforto, mais... me lembro agora de estar lendo sobre alguns empreendedores e empreendedoras do Vale do Silício e outros lugares que trabalham muito e que talvez as pessoas já tenham ouvido falar, tomam um banho de água gelada e fazem coisas para estar sempre nessa coisa de estar saindo da zona do conforto. Quando eu fazia os exames de faixa de artes marciais, eu aprendi que eu sempre achava que eu chegava preparado lá, mas os professores faziam a gente fazer uma quantidade tão absurda de exercício, a gente vomitava, e eu pensava assim, eu não tinha me esforçado o suficiente. Mas no final eu sobrevivia, via que avançava. Mortos, feridos, entre machucados e roxos. Estava crescendo. A gente estava crescendo. Então menos zona de conforto, mais agressividade, mais risco controlado. Muito bom. Que papo, hein? Simonato, Excelente, Eduardo. Excelente, uma aula. Então, Muito obrigado. palavras finais aí. Obrigado, André. Obrigado por tudo. Então, palavras finais aí, Marcelo Simonato, para a gente fechar. Olha que interessante. A gente falou boa parte dessa entrevista sobre gestão de riscos. Sim. Preocupação que o conselheiro precisa ter, o CEO, com os riscos, especialmente reputação, cibernéticos, causados por todos os avanços tecnológicos. Mas, na última pergunta, o próprio André fala para ele, eu jovem, assume um pouco mais de risco, porém calculado. Controlado. Isso. Então é isso, o empresário, para empreender você tem que correr riscos, mas desde que sejam riscos conhecidos ou controlados, né? Aquilo que está fora do controle, a gente teve outro dia uma outra pessoa que esteve aqui falando para a gente sobre isso também, né? O que causa um desconforto no mercado? Não saber. Incerteza, a incerteza. Né? Quando você tem uma boa gestão de risco, você consegue controlar e saber se acontecer, o que eu faço? Qual que é o próximo passo? Então, a contramedida, né, que você pode aplicar ali muito bem.
Edu, palavras Não, finais aí? eu tive um prazer enorme aqui de conversar, de prosar aqui com... Prosear. com o André. Mas, assim, muita coisa... Reforçou muito, né, o papo que a gente teve aqui, dessa visão que a gente tem. O momento é de alto risco, é de alta incerteza, né? E o que a gente precisa fazer é de tomada de decisão cada vez mais rápidas, né? De ciclos curtos, né? É o Exato. que a gente... Eu costumo falar lá atrás, quando eu era gerente de qualidade de uma multinacional alemã, a gente girava o PDCA uma vez por semana, agora você tem que fazer isso em alguns minutos. Então, mas tudo isso reforça a necessidade da nossa... do estudo, né? do nosso da busca constante, contínua, né? por informações, né? E que essas informações elas possam vir de lugares onde às vezes a gente menos espera. Eu tenho certeza absoluta que esse estudo aí da Idade do Bronze, Isso deve estar... com certeza, em algum momento, isso faz algum sentido para ele em relação a alguma coisa que está sendo realizada. Sim. Né? Então, muitas vezes a gente também se abrir, né, ao novo, aos riscos, né, como foi Sim. dito aqui, é super importante. Né? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Prazer enorme. Obrigado, André, novamente pela aula, super aula que você deu aqui pra gente. E, pessoal, mais uma vez a gente teve a oportunidade aqui de compartilhar com vocês experiências e principalmente ferramentas para que você, conselheiro, possa desempenhar melhor o seu papel com sucesso e principalmente sabendo controlar aí os riscos. Bom, se você gostou desse episódio, considere então se inscrever aqui no canal, ativando o sininho também para os próximos episódios e a gente se encontra então na próxima semana. Tchau, tchau, hein?